pessoal do Brasil, a primeira semana da Copa acabou. Então a gente aproveitou para conhecer outros lugares aqui de Marrakech, porque o pessoal tá dizendo que eu só falo de Copa. Eu também falo de outras coisas, por exemplo, esse é o Jardim Majorelle. É um jardim que foi comprado por Y Lohan na década de 80 e possui uma série de coisas aqui, como inclusive um museu da cultura berber que fala de um povo que vive aqui nessa região desde os tempos neolíticos. Agora, vem dar uma olhadinha nas coisas maravilhosas que esse jardim possui, como esse lago. Peraí, Evelyn! Pois é, o Luke Limatix me contou que você tá aqui, mas estava ansiosa pra te ver. Você fala, você também tá acompanhando a COP? Eu tô assim, daquele jeito, né? Estamos aqui passeando hoje porque tá meio fraca. Ninguém é de ferro, né? Mas peraí, vamos pra um outro lugar. Vamos falar um pouquinho da COP então? Vamos. Mas vamos achar um lugar melhor. Parece, né, uma bunda aqui, assim, né? É gorducha. Achamos um lugar melhor para contar as fofocas da Copa pra você. Evelyn, o que você tá achando? Qual que é a sua visão sobre a Copa? Assim, no começo, para começar, foi aquela novidade. O Acordo de Paris foi ratificado em tempo recorde. Então a gente chegou com essa novidade, assim, de um acordo que se esperava que a gente fosse ratificar em 2018. E aí 2 anos antes, pronto, papum, já tem aí mais de 100 países, 107 países que já ratificaram. E agora isso gerou uma... tem uma galera celebrando e outros países que estão com medo de terem a cara arrastada na Medina, né? Aqui do lado, né? Porque o que acontece? A galera já ratificou, outros não, e aí fica esse climão, né, entre os países. O rei do Marrocos ainda quer fazer uma pressão, ver se mais países assinam, mas isso gerou uma crise que fez com que tentassem dar uma pausa aí no CMA. Porque o que acontece? Quando o CMA que ela tá falando é que quando o Acordo de Paris é ratificado, lá em Paris eles disseram, assim que a gente conseguir bater a meta de 55 países assinando, que emitem 55% das emissões de gases globais de efeito estufa, o Acordo de Paris vai valer. Só que eles não esperavam que isso ia acontecer tão rápido. Eles esperavam que isso ia acontecer lá longe, 2018. Acabou acontecendo... 2 anos. Né? Acabou acontecendo já. Então, não dá pra começar o CMA agora, porque nem todo mundo assinou. Então quer dizer que nem todo mundo pode votar. Então tem uns querendo suspender, outros querendo reconvocar esse negócio. Exato, então tá essa DR, né? Quem assinou pode votar, quem não assinou não pode votar, mas quem não assinou quer participar. Muito bonito aqui, mas e aí? A situação na COP não tá tão bonita assim, né? Não tá. Como a gente falou, com essa história que ainda estão discutindo, né, do CMA, é o que os negociadores encontraram como uma solução, uma gambiarra, digamos assim, é pegar algumas áreas do Acordo de Paris e ir jogando nos outros grupos de trabalho que já existem há 22 anos, né? Por isso que a gente tá na COP 22. Então eles estão ali, tipo, rearranjando, joga uma coisa nesse grupo, joga outra coisa naquele grupo, tá? Tipo, sabe? Eles... da Medina? Vem aqui. Aí você tá andando e cada um faz um negócio. E no CMA, se você não ratificou o acordo, você não tem direito a voto. Então eles não querem fazer um processo onde todo mundo não tem direito a voto. Isso pode causar uma nova COP15, que foi a conferência desastre, onde eles tentaram pressionar por um resultado tosco que ninguém concordou e acabou broxando todo mundo. Mas nessa gambiarra, alguém ficou de fora, né? Que, pra variar, quem? Ela. É tratada como um camelo, sempre. Tratada como um camelo. Jogada ao vento. A educação, né? A coitadinha da educação sempre deixada de lado, ninguém sabe o que fazer com ela. Porque o pessoal se preocupa muito com o dinheiro, né? Com o financiamento. Exato. Então acaba sendo um tema que, depois a gente lida, já tem uma coisa acordada lá em Doha, já tem um negocinho que é o artigo 6 aí, que em um outro momento a gente pode falar a respeito, né? Mas ainda tem uma coisa de ser decidida ainda, né? É um negócio tão, porque eles ficam fazendo um joguinho de palavras. Sabe aqueles caça-palavras que você compra assim na banca e você começa a ler umas palavras que você nunca leu na sua vida? É o que os negociadores fazem aqui, eles devem ter um glossário para tentar achar palavras parecidas para dizer uma coisa querendo dizer outra. Então as palavrinhas que estão sendo usadas agora é reconvocar e suspender primariamente. Então hoje já tem a opção de reconvocar a CMA 1, reunião 1 da CMA. Que começou aqui, seria acionada de novo como CMA 1, como primeira reunião no ano que vem. Isso. Essa CMA 1.1, eles adoram siglas e números. Tem que ser um tesão por isso aí, você não entendo também. Eu também entendo de vez em quando, mas outras coisas. E tem outra opção de suspender por... Até 2018. Chega em 2018, volta a fita e recomeça. Só que, por exemplo, o nosso embaixador brasileiro que está aqui representando a delegação já disse em reunião com todo mundo do Brasil, falou, a gente não vai citar isso porque aqui não é brinquedo não, tá certo? A gente aprovou em tempo recorde no Congresso, a gente nunca viu o nosso Congresso trabalhar tão rápido, então não vamos perder essa oportunidade. A gente não quer aceitar que esse negócio seja suspenso por 2 anos. Vamos abrir a reunião, aí vai começar a trabalhar, não, vamos suspender, deixa pra depois. Não, a gente não vai aceitar isso, foi o que ele disse lá na reunião.
opinião. Mas no mais, fora isso, Lucas, não teve mais muita coisa, né? Essa semana da crise de sonolência. Você ainda tá comemorando muito ainda Paris, né? Em termos de ações, a gente só vê os grupos juvenis fazendo ações, que é uma surpresa, né? Geralmente tem outras ONGs mais tradicionais que também fazem. O burburinhos com a eleição do Trump, o que vai acontecer, mas tá todo mundo carregando uma mensagem muito positiva de tipo, as coisas vão ser lindas, maravilhosas com ou sem Trump. Exato. Evelyn, mas tá parado, mas inshallah que vai ter muita ação. Vamos torcer para que todo mundo pegue esses... Esperamos, né? Salam. Salam.